Título 3º. Da Administração Pública. Capítulo 1º. Da Organização Administrativa. Artigo 92. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes do Estado e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade, proporcionalidade e motivação e, também, ao seguinte. Inciso 1º. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. Inciso 2º. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Inciso 3º. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez, por igual período. Inciso 4º. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira. Inciso 5º. É assegurada a promoção, por antiguidade ou merecimento, de servidores investidos em cargos e empregos públicos, na forma da lei. Inciso 6º. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às funções de direção, chefia e assessoramento. Inciso 7º. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Inciso 8º. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei federal específica. Inciso 9º. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas com deficiência e definirá os critérios de sua admissão, observado, em relação aos cargos em comissão, o percentual mínimo de 1%. Inciso 10. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Inciso 11. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição da República, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Inciso 12. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes do Estado, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, no âmbito dos poderes executivo, legislativo e judiciário, inclusive do Ministério Público e dos Tribunais de Contas, o subsídio mensal, em espécie, dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando este limite único aos subsídios dos deputados estaduais, conforme ressalvado na parte final do parágrafo 12 do artigo 37 da Constituição da República. Inciso 13. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Inciso 14. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias, para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Inciso 15.
Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados, para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Inciso 16. Regovado. Inciso 17. Os vencimentos e os subsídios dos ocupantes de cargos de empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos 12 e 15 deste artigo e nos artigos 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2º, 153, inciso 3º, 153, parágrafo 2º, inciso I da Constituição da República. Inciso 18. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observada em qualquer caso o disposto no inciso 12. A linha A. A de 2 cargos de professor. A linha B. A de um cargo de professor com outro, técnico ou científico. A linha C. A de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Inciso 19. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. Inciso 20. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. Inciso 21. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, sendo que, nas alienações, obedecer-se-á, preferencialmente, a modalidade de leilão público. Inciso 22. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia autorizada à instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Inciso 23. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso 22, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Inciso 24. As administrações tributárias do Estado e dos municípios, atividades essenciais ao seu funcionamento, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio. Inciso 25. Lei estadual poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no inciso 12 deste artigo. Parágrafo 1º. A publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos e entidades da administração pública deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem, mesmo indiretamente, promoção pessoal de autoridades ou serviços públicos, sendo que: Inciso 1º. O Executivo publicará, mensalmente, o demonstrativo das despesas realizadas com propaganda e publicidade sob qualquer título, discriminando o beneficiário, valor e finalidade. Inciso 2º. O demonstrativo a que se refere o inciso e compreende a administração pública direta e indireta do Estado. Parágrafo 2º. A não observância do disposto nos incisos 2º, 3 e inciso 4º, do caput, implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Parágrafo 3º.
A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente. Inciso 1º. As reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços. Inciso 2º. O acesso dos usuários a registros administrativos e informações sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, x inciso 33, da Constituição da República. Inciso 3º. A disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. Parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Parágrafo 5º. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Parágrafo 7º. A administração implantará, progressivamente, o sistema de informatização em todas as suas unidades. Parágrafo 8º. Revogado. Parágrafo 9º. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Parágrafo 10. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre. Inciso 1º. O prazo de duração do contrato. Inciso 2º. Os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes. Inciso 3º. A remuneração do pessoal. Parágrafo 11. O disposto no inciso 12 aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos do Estado, para pagamento de despesas de pessoal e de custeio em geral. Parágrafo 12. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142 da Constituição da República, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição e da Constituição da República, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Parágrafo 13. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso 12 do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Artigo 92-A. Dispositivo declarado inconstitucional pela DI/5215. Artigo 93. Ao servidor da administração direta e indireta, de qualquer dos poderes do Estado ou dos municípios, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 1º. Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Inciso 2º. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Inciso 3º. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função,
sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo, será aplicada a norma do inciso anterior. Inciso 4º. Exigido o afastamento para o exercício do mandato, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Inciso 5º. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse.